Bom, o calendário para essa semana, o que que a gente tem? Hoje, nada, tá? Então, domingão, nada de importante. Amanhã, a gente tem aqui a inflação do da Suíça, né. Então esse IPC, que é a inflação, a gente já nota ali que então aqui, ó, a gente já nota aqui inflação caindo, tá? A inflação na Suíça caindo. A inflação na Suíça caindo, isso deve desvalorizar o CHF. Então, por exemplo, o CHF-JPY deve realmente cair, tá? Porque se a inflação aqui está baixa, né, esse cara vai desvalorizar, tá bom? Aí na sequência aqui, ó, para a Inglaterra, a gente tem esse tal de PMI aqui, que é pedido da indústria, né. Então está aumentando, a indústria lá está bombando, então o GBP deve valorizar. Então vão anotando aí, CHF deve desvalorizar, GBP deve valorizar, pelo menos no início da semana. Aí aqui, ó, euro, venda no varejo, aumentando de -2,7 para 1. Euro deve valorizar. Conclusão, você tem o euro valorizando, e você tem o CHF desvalorizando. Junto o euro com o CHF, você vai ter uma alta, né, então euro CHF é uma boa pedida de compra, tá. Aí você vai para o gráfico, ó, vamos ver o gráfico aqui do euro CHF como é que está. Euro CHF, raciocinar com compra. Por quê? Porque a venda no varejo do euro está aumentando, né, e o CHF está com a inflação caindo a princípio, né, tem que confirmar esse dado, mas até lá a gente já consegue confirmar. Então essa confusão, a princípio, sobe. Aí você coloca esse troço aqui em 4 horas, né, e aqui eu tenho o pivô mensal e o pivô semanal. Por que o pivô mensal é esse branquinho aqui? Por que o pivô mensal? Porque o mês acabou de virar. O mês acabou de virar, né, então a gente coloca o pivô mensal e coloca o pivô semanal, que é aquele que vocês já estão acostumados aí de 4 horas. E aí a gente encontra o quê no euro CHF? Vamos lá, vamos lá. No euro CHF, ó, o cara estava subindo, né, tem uma LTA aqui por baixo em 4 horas, tá, ó, tem essa LTA aqui por baixo em 4 horas, né, essa LTA, e tem aquela LTB lá que ele já rompeu, ele já fechou acima. Aí ele caiu até o pivô semanal, né, e deixou ali um engolfo. Ele está bem na média aqui de 4 horas. Esse maluco está bem na média aqui de 4 horas, né. Então, ó, então ali, ó, se ele deixar uma próxima vela de H4 ali engolfando tudo, é compra, tá. E aí ele vai voltar a romper aquele topo ali e é outra compra. Então, ó, uma compra nessa região aqui e uma compra quando ele passar lá por cima. Então, euro CHF, é isso aqui. Por quê? A média está bem apontada para o alto, então é para pensar em compra, tá? Não tem como pensar em venda nesse cara, pelo menos por enquanto. Enquanto ele estiver acima dessa média aqui, sem venda, tá? E por que que deve subir? Porque o euro está com a venda de um varejo aumentando e o CHF está com a inflação caindo. São 2 dados importantíssimos, tá? Então, euro CHF, ok? Por que não euro GBP? Porque o GBP está com a indústria bombando, está sendo valorizado, e o euro está com a venda no varejo bombando, também está sendo valorizado. Ou seja, os dois estão valorizando. Isso aí é briga de cachorro grande, então fora dessa confusão, tá? Vamos ver aqui o GBP-CHF. Então, para amanhã de madrugada, vai ser um momento bacana para day trade, tá? Pensa em compra no euro CHF, pensa em compra lá no GBP CHF. Vamos ver aqui o GBP CHF até aqui. Ó, mesma coisa. Ó, o cara, esse ainda tá mais bonito que o anterior, ó. Ele já tá subindo direto, tá bem apoiado aqui na média, tá? É a primeira volta dele na média, vamos dizer assim. E aí o que que você pode fazer? Você tá em 4 horas, você tá em 4 horas. Você traça aqui, ó, ele não rompeu esse topo aqui ainda, ele não fechou acima dessas sombras, né? Ele ainda não fechou aqui acima dessas sombras, e aqui você tem uma LTB, ó. Aqui você tem uma LTB. Não é isso? Que você pode cortar a sombra, mas você não pode cortar o corpo. Pronto, agora diminui para 30 minutos, acabou. Ó,
Quando esse maluco quando esse maluco romper topo em 30 minutos, é compra. Deixa eu Quando esse cara passar por aqui, ó, é compra. Mete um alerta aqui em cima, GBP-CHF, tá. Então pronto, essa linha amarela que vocês estão vendo é a média de 4 horas, aqui embaixo é o pivô mensal, né, e aqui rompe topo M30. Então GBP-CHF dando compra e o euro-CHF dando compra. Agora se essa coisa romper tipo, 7 horas da noite, 8 horas da noite, fica fora disso. Por quê? Porque o mercado está acabando de abrir, né. Então deixa o mercado abrir, deixa compensar as notícias do final de semana e lá de madrugada, quando começar a sair essas notícias aí, a gente entra, tá. Se ele fizer o breakout, entra no antes da madrugada, fez o breakout antes da madrugada, espera o reteste, entra no reteste, aí sai a notícia, você entra com mais vontade, tá. Então vamos ver aqui, ó, o euro CHF, botar um alertazinho nele aqui também, que ele está na mesma situação. Não, aqui rompendo esse cucuruto aqui é compra, tá. Então euro CHF em 30 minutos é isso, tá. Eu acredito que ele não rompa, a não ser que a notícia venha diferente do que está previsto, né. Rompeu isso aqui é compra no euro CHF, tá. Vamos continuar lá no calendário. Vamos continuar aqui no calendário. Aí, ó, de segunda para terça-feira não, de segunda-feira à noite, você tem aqui venda no varejo, ó, pulando de -4 para 1,9, Audi deve valorizar. Então, a Audi deve valorizar, está indo de -4 para 1,9. Que venha 1,5, subiu para caramba, que venha 1, subiu para caramba, vai valorizar. O que não pode é vir -4 de novo, aí o Audi desvaloriza, tá. Então a Audi, a princípio, valoriza na segunda-feira à noite. E aqui, ó, taxa de juros logo depois, meia-noite e meia, ó, aumentando a taxa de juros do Audi, ok? Aumentando a taxa de juros do Audi, tá certo? Então o Audi deve sim valorizar essa semana, ok? Então já temos aí valorização do euro, valorização do GBP, desvalorização do CHF, valorização do Audi, uma valorização forte do Audi, né? Aqui, ó, eh, China, dado da China é importante, dado da China é importante. Por quê? Porque a China é a segunda maior economia do mundo, né. A China, ela entrega produto, a maioria das fábricas estão lá, né, as fábricas de peças, e de lá vai peça para tudo que é canto do mundo, melhorando o desempenho ou não das empresas espalhadas aí ao redor do mundo todo, né. E aqui a gente tem ó, que a balança comercial chinesa está aumentando, tá. Ou seja, a economia da China está indo bem. Se a balança comercial está aumentando, a economia da China está indo bem. O que isso quer dizer? Que os índices que são empresas, né, os índices que são empresas vão subir, né, a princípio sobe com isso aqui. Um leve indício de alta, vamos dizer assim, né. Aí na sequência vem desemprego aqui do CHF, no dia seguinte, mantendo em 2,2 e 1,9, tá. Aí depois, vem o PIB da África do Sul, que é o ZAR, ó, caindo pra caramba, o PIB do ZAR caindo pra caramba, o que que significa? Que o USD-ZAR vai subir, Euro-ZAR vai subir, né. Vamos ver aqui, o USD-ZAR e Euro-ZAR, então isso aqui é só na terça-feira, tá. Então vamos lá. É difícil achar uma semana assim, só com notícia bacana, hein. Essa semana tá realmente interessante. Então aqui, ó, Eurozar, raciocinar com alta, né. Vamos lá. Ó, o cara já está aqui acima do pivô semanal.
já está aqui acima do pivô mensal, isso aqui é o pivô mensal, vamos botar lá no gráfico diário para entender o que esse cara está fazendo. Então Eurozar, ó, foi, quicou no pivô mensal e agora tem tudo para subir, né. Tem tudo para subir esse cara. Lembra que o branquinho é o pivô mensal e o azul é o pivô semanal. Então como é que ele anda? Ele se apoia no pivô e para pegar um novo impulso, aqui, ó, como ele fez aqui, né. Então, vamos ver, tá certo? Então aqui, ó, né, ele deve realmente subir. Vamos ver isso lá em 4 horas. Ó, 4 horas já tem um engolfo ali, ó, apoiado no pivô mensal, tá. Então, quando romper aquela confusão ali, não acredito que não rompa segunda-feira, talvez ele até continue caindo, porque ele tem que corrigir um pouco mais na segunda-feira, mas quando ele romper aquela LTB ali, é compra, tá. Então compra no Eurozar. O USDZar deve estar do mesmo jeito. Então vocês estão entendendo, né, o impacto da notícia no movimento do gráfico, tá. Então, puxa vida, PIB do ZAR caindo absurdamente. Toda vez que a gente tem essa diferença muito grande, do mês anterior para o mês atual, o troço anda muito. Quanto maior a diferença, mais ele anda, seja para cima, seja para baixo, tá. Então tudo que a gente quer é essas diferenças muito grandes, tá. Então Eurozar, a princípio sobe, né. O USDZar, mesma coisa. Bom, a próxima notícia aqui, meio-dia para day trade, isso aqui é ótimo, ó. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Meio-dia, discurso de Powell, tá? Que é o presidente lá do Banco Americano, como se fosse ali o presidente do Banco Central brasileiro. Tá aqui, ó. Tá? Então, vai andar forte para day trade todos os índices, inclusive o GER40. Então, esse horário aqui é imperdível. Tá? Esse horário aqui para day trade é imperdível. Tá? E como a economia americana vem muito bem pelos dados da semana passada, que terminou na sexta-feira, só notícia positiva, né, eu acredito que ele vai falar algo que valorize ainda mais os índices, que só estão subindo, diga de passagem. Depois a gente dá uma olhadinha neles, tá? Aqui é para o petróleo, quem quiser comprar petróleo está num ponto de compra, tá? Deixa eu ver aqui vem dados do Japão, para day trade no JPN. Japão, euro. Produção industrial da Alemanha, GER40, 4 horas da manhã. Vai de -3 para +1,5. Então, venda no varejo de -6 para -2. Olha a variação disso aqui, né? Ó, de -5 para 2 a venda no varejo mensal da Alemanha. Né? Então, vai explodir o GER40 para o alto se isso se confirmar, tá certo? Então, esse horário, 5 horas da manhã aqui, a notícia sai às 4, mas a bolsa lá sobe às 5. Então, já vai abrir 5 horas com um gap de alta essa confusão aqui, tá? Se essa notícia se confirmar. Então, a notícia sai às 4, nós temos todo o tempo do mundo, 5 horas a gente entra e já espera uma alta forte no G40. Pessoal, eu lembro que isso aqui é troco fácil, tá? Quando der 5 horas, já vem aquele velão gigantesco, é só comprar e seguir, ok? Aí aqui, ó, 7 horas, discurso do presidente do Banco Europeu, tá? Do Banco Central Europeu, né? Então é uma semana que só vem notícia forte, tá? Só vem, ó, decisão da taxa de juros se mantendo no Canadá, tá? Vamos ver a próxima aqui. Eu estou perdendo um pouquinho de tempo no calendário essa semana, porque realmente vale a pena. O PIB do Japão se mantendo, ok? Inflação na China, a princípio subindo, subindo o IPC de 2,1 para 2,2 e subindo o IPP de -0,8 para -0,5. Então a inflação na China está subindo, ou seja, índices vão cair nesse momento aqui, tá? Por quê? Porque a China entrega produto para meio mundo, né? Então, se a inflação lá está alta, os produtos lá vão encarecer, as peças vão encarecer. Se as peças vão encarecer, quando as empresas forem comprar essas peças, vão pagar mais alto, os índices caem. Tá?
Então, a gente não opera essa moeda, mas a gente tenta entender o que está acontecendo com essa economia para poder saber o que vai acontecer no resto do mundo, tá? México. O México está com uma forte valorização da moeda deles, e aqui eu acho que talvez dê uma freada, né? Aqui está na hora de corrigir, ó. Por quê? Porque a inflação vem baixo, a IPC vindo baixo, tá? IPC caindo, a inflação caindo, então isso aí mostra que o MXN deve desvalorizar e o USD-MXN deve subir um pouco, tá? Caiu bastante, agora deve corrigir um pouco, né? Eh, Decisão de taxa de juros do Japão se mantendo, tá? Então esse horário aqui, meia-noite até as 2 da manhã, é importante para o JPM. PIB da Inglaterra aumentando pra caramba, então a Inglaterra, o GBP vai se valorizar frente às outras moedas, tá? Então anotaram aí, né? GER40 deve subir naquele dia que a gente falou, GBP vai valorizar, euro deve valorizar, tá? O CHF deve iniciar a semana desvalorizando, tá certo? Aqui, inflação na Alemanha se mantendo, está sob controle. Então, aqui é uma boa notícia para o GER40. Se está sob controle, ó, não está nem aumentando nem caindo, é uma boa notícia para o GER40. Eles vinham com aumento de inflação forte e agora parece que conseguiram controlar. E aqui, finalmente, vem o payroll na sexta-feira, né? Onde os Estados Unidos cria emprego para caramba e o desemprego se mantém. Se eu não me engano, como é que eu posso dizer? Se eu não me engano, o dado histórico americano, onde a taxa de desemprego mais baixa que já aconteceu é 3,2, então 3,4 está muito baixo, né? Ou seja, a economia lá está bombando, ok? Aqui, ó, vem o Canadá. Variação do emprego vai de 150 para 10. E o desemprego aumenta, então o CAD vai desvalorizar. Então, Eurocad sobe, GBP-CAD sobe, né? O USD-CAD deve subir, tá? A princípio, né, se isso se confirmar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Eurocad, no GBP-CAD. Vamos lá. Eurocad. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está juntando a análise fundamental com a análise técnica. E quando você consegue juntar as duas análises, o negócio vai longe, ok? Toda vez que você consegue juntar análise técnica com análise fundamental, você tem uma chance maior de sucesso nas operações, tá? Vamos voltar para lá. Então tá aqui, ó, isso aqui é Eurocad. O CAD deve desvalorizar, porque está vindo com dado muito fraco, desemprego aumentando, rompeu aquela LTB ali, ó, aquela LTB ali é compra, ele já rompeu essa LTA, já passou o pivô mensal. Por que o pivô mensal? Porque o mês acabou de virar. Então, quando o mês vira, o pivô abre. Quando a semana vira, o pivô semanal abre. E quando o dia vira, que é 19 horas, o pivô diário abre. Então, essas aberturas do pivô são muito importantes. A gente tem que ver que nível é esse, tá? E aqui, ó, a gente nota que ele acabou de romper um pivô mensal e o outro pivô mensal que estava um ao lado do outro. São níveis fortíssimos, né? Então, ele rompeu esse nível, já fez o reteste e deixou um velão de alta aqui, ó. Já estamos com um velão de alta aqui que engoliu tudo para trás, tá? Então, Eurocad provavelmente sobe. Aí, o que eu faço? Aqui eu estou num gráfico de 4 horas, estou com o engolfo bem apoiado na média, com a média apontada para cima. Pô, isso é compra. Compra quando? Em 30 minutos. Né? Aí você reduz de 4 horas para 30 minutos. Quando ele passar lá, ó, quando ele passar aquele cucuruto lá, é compra. Tá? E por que vai dar compra? Porque o euro está com a venda no varejo bombando e o CAD está com o desemprego aumentando. Aí você junta os dois, pronto. Tá? Vamos lá, eu falei GBP, né, que também tá com dados muito fortes essa semana. Então vamos aqui para o GBP-CAD. GBP-CAD. É claro que você não vai entrar no Eurocad e no GBP-CAD ao mesmo tempo, né? Você vai escolher aquele que está mais bonito, aquele melhor, e vai fazer a entrada nele.
Então aqui, ó, GBPcad é uma compra quando passar por aqui, ó. Passou aqui, em 30 minutos é compra, tá? Já rompeu o pivô mensal, já voltou aqui na média, essa linha amarela que estão vendo é a média de 4 horas, tá? Então, GBPcad em 30 minutos, pode ser que dê uma comprinha boa também, tá? E aí, vamos ver isso aqui lá no tempo maior, como é que tá. Gráfico diário. Ó, gráfico diário deixou em golfão aqui, ó, tá? O gráfico diário já deixou em golfão aqui, tá certo? Então, GBPcad você já tem aqui um engolfo bacana. E ainda digo mais, quando ele sair dessa bandeira aqui do diário, ele vai chegar pelo menos até lá em cima. Então, GBPcad, se sair dessa bandeira, pelo menos até aqui esse cara vem, tá? Pelo menos até ali esse cara vem. Eu só preciso que saia dessa bandeira do gráfico diário, ok? E aí, ó, ele subiu, voltou aqui, aqui é o nível de FIBO, vamos ver. Ó, ele subiu daqui, voltou aqui até o nível de FIBO e deve chegar lá, até o 61,8 lá, ó, tá? Do gráfico diário, né? Então, ele rompendo essa bandeira até o 61,8, até o 200, eu acho que ele vai, tá? Eu só preciso que ele rompa, tá? Então, o CAD deve ter uma desvalorização essa semana, ok? O ZAR deve ter uma desvalorização essa semana, Eurozar, o USDZAR, o México deve ter o MXN deve ter uma desvalorização essa semana, né? Então, se você misturar essas moedas com as outras que estão valorizando, você pode ter um bom trade, tá? Uma boa negociação, ok? Agora, olha que interessante esse ativo aqui chama ouro, tá? Então, vamos lá. Shao USD. Vamos começar analisando esse maluco aqui lá pelo gráfico semanal. Ó, pelo gráfico diário, ele deixou um velão de alta lá, ó. Pelo gráfico semanal, ele deixou aquele engolfão, né? Então esse maluco está subindo muito forte, tá? Ele deixou aquele engolfo lá, ó, tá? Ele está subindo realmente muito forte. Vamos ver isso aqui no diário. Agora olha que interessante. Ele caiu, né, vinha caindo, isso aqui é uma onda de tendência, onda de impulsão, e agora ele está indo pra onda de correção. Então não espere que isso suba até lá em cima, porque isso não vai subir até lá em cima. Bom, até onde isso sobe? Vamos botar os pivô aqui de novo. Sem querer eu apaguei o pivô mensal aqui, vamos botar ele de novo. Pontos de pivô padrão. Ele entra com essas linhas todas, você vem aqui em configurações, aqui no alto você coloca monthly, aqui no monthly você troca a corzinha dele para poder identificar mais fácil. Aqui eu coloco uma largura de 2 da linha, né? Aqui eu coloco 100 pivôs mensais para trás. E aqui a gente desmarca tudo. E aqui... Pronto, então esse cara vai subir até o pivô mensal, tá? Isso aqui dá um day tradezinho até o pivô mensal lá. A gente tem um pivô mensal abaixo do outro, né? Tem um pivô aqui em cima, um pivô aqui. Esse cara vai quicar lá no pivô mensal e volta caindo,
tá? Viu, mano? Então, ali, nesse pivô mensal, eu já coloquei um nível de alerta. Ali eu vou começar a procurar por venda, tá? Vou Ele cai acelerar então, acolá vai. e volta, tá? Agora olha que interessante, se você puxar um Fibonacci Essa aqui, ó, vai fazer. Eu fiquei escolhendo roupa, é isso? Eu falei para sua mãe, ó, vamos dividir a metade da roupa? então aqui, ó, Ou vamos o fazer, pivô está lá no lavou três 61,8 de pratos, o FIBO, outro lava tá? três? Para com O isso. pivô está lá no 61,8 de FIBO, ok? Tá? O pivô aqui, ó, está aqui no 61,8, ele vai voltar até o 61,8, possivelmente vai deixar um sinal de Essa venda. é o nome de Quando ele verdade. deixar naquele pivô um engolfo vermelho, um doji, o doji é a vela mais importante que a gente tem, que é uma vela de desaceleração. Quando ele desacelerar naquele pivô, vai começar outra onda de impulsão, tá? Então, ouro, cabe um day trade de compra até o pivô e cabe um swing trade de venda quando ele chegar naquele pivô mensal para baixo. Eu só preciso do sinal, uma desaceleração e depois uma aceleração forte, ok? Tá? Lembrando que essa semana é semana de payroll. Ele está corrigindo para quando vier esse dado, imagino eu, esse troço cair forte. Por quê? Porque a economia americana está bombando, com desemprego baixo e estão criando emprego, tá? Que não é pouco emprego, certo? Apesar da diferença do mês passado ser muito grande para esse mês, eles ainda assim estão criando muito emprego. Tudo acima de 200 mil é muito emprego, tá? Então, como é que eu posso dizer? Ouro, esperar esse cara chegar lá no pivô mensal, vai desacelerar, acelerar para baixo, e aí a gente faz uma operação de venda. Se vocês quiserem um day trade de compra, é até o pivô mensal. E aí você vai colocar essa confusão lá em 15 minutos, vai usar o pivô diário, né? E você vai ver que esse cara tem espaço para subir. Só que o day trade, eu peço encarecidamente que vocês esperem pelo menos até 23 horas, para que eles compensem a notícia do que aconteceu ontem, sábado, e anteontem, sexta, com o mercado fechado, tá? Então, muito cuidado aí, porque ele vai levar 4 horas subindo, descendo, meio que lateralizado. Tá? Então, muita calma, até o mercado definir a direção. Então, não faça um day trade antes disso. Eu sei que a ansiedade é grande, mas isso aí, às vezes, acaba te dando prejuízo. Tá? Espera uma vela de 4 horas fechar e você entra com mais certeza do que está fazendo. Ok? Tá? Então a gente viu ouro, vimos Eurocad, vimos ali o EuroCHF, GBP-CHF, né? GBP-CAD. Vamos ver aqui o Audi deve valorizar porque está aumentando a taxa de juros, né? Vamos ver o Audi-CAD. Você tem o CAD desvalorizando e o Audi valorizando. Então o Audi-CAD deve estar bacana. Vamos ver aqui o Audi-CAD. Você coloca lá no gráfico diário. E no gráfico diário, no Audi-CAD, você tem uma LTA, você tem ali uma LTA, ó, tocou, tocou, está tocando lá agora. E você já tem ali um fundo duplo. Então, isso aí deve romper para cima, ok? Isso aí deve estourar para cima com alvo lá no pivô mensal, tá? Então, vamos lá, 4 horas aqui, ó. Vamos ver isso em 4 horas. Olha, ele tem espaço para subir, tá? Esse cara pode ser que chegue até aqui em cima, ok? Esse maluco pode vir até aqui em cima. Tem um fundo duplo lá embaixo, que se for rompido é compra, tá? Então, AudiCAD tem o potencial de compra aí também. Então, AudiCAD, EuroCAD, GBPCAD compra, EuroCHF, GBPCHF, possível venda. Vamos ver aqui o AudiCHF. Minto, possível compra também, né? EuroCHF, GBPCHF, possível compra também. Vamos ver aqui o AudiCHF. Mesma coisa, compra também, tá? Então, ele rompendo esses... Ó, aqui tem uma LTB, vamos ver isso aqui no gráfico diário. Por que o CHF deve desvalorizar? Por causa da inflação, que vem baixa. Tá? Então, aqui, ó, ele chegou nesse pico, né? Vou apagar essa confusão toda. Ó, ele chegou ali, tá querendo cair, né? Mas quando romper aquele topo ali, ó, é uma possível reversão.
tá? E aí ele volta a subir, chegando pelo menos até aqui em cima no gráfico diário, ok? Então, Audi CHF, a princípio, sobe. Eu não vou entrar nessa venda aqui, ok? Essa venda aqui eu estou fora, tá? Por quê? Porque o Audi vai aumentar a taxa de juros, o Audi está com venda no varejo bombando e o CHF está com a inflação caindo. Vamos ver isso em 4 horas. Ó, em 4 horas, quando ele romper esse cucuruto aqui, ele também rompe o pivô mensal e vai embora. Então, em 4 horas, quando ele romper essa confusão aqui, ó, tá? Ele também rompe lá o pivô mensal e aí ele volta a subir. Então, Audi CHF é uma compra a partir desse nível aqui, tá? Deixa eu ver aqui mais. Então, já vimos em Audi CHF, Audi CAD, Audi USD. Audi USD. Audi USD compra também. Rompeu ali, rompeu aquela confusãozinha ali, pode ser que suba. Tá? Ele tem um fundo duplo numa região bem importante, ele já não consegue cair, ele já não consegue fazer um fundo mais baixo, né? Aqui já deve ter divergência, e aí então ele rompe e sobe essa confusão toda, tá? Ou seja, o que que a gente fez hoje? A gente foi em cima das notícias do calendário econômico. E ali, essa semana, diferente das outras, um pouquinho diferente das outras, tem mais dado importante do que o normal. O que que é um dado importante? Um dado importante são aquelas 5 notícias que vocês têm que saber na ponta da língua. Quais são as 5 notícias? Taxa de juros, inflação, que é IPP e IPC, né? IPP é índice de preço ao produtor e IPC é índice de preço ao consumidor, né? Então, inflação, taxa de juros, PIB, venda no varejo e emprego, desemprego e salário. Então, essas 5 notícias, quando saem no calendário, vocês têm que ficar ligados. E para essa semana, nós temos essas 5 notícias sendo divulgadas em vários países. CHF, Inglaterra, euro, tá? Europa, né? Canadá, Estados Unidos. Então, a gente consegue fazer uma mistureba muito boa com essas moedas. Suíça, a gente pega ali uma notícia com possível desvalorização daquela moeda e pega uma outra notícia com possível valorização daquela moeda. Junta as duas, pronto, você tem uma valorizando, a outra desvalorizando, junta as duas que esse negócio explode para o alto, ou explode para baixo, tá? Dependendo da posição de cada moeda, né? Então, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, a gente permanece no Telegram ali, é só perguntar no Telegram que a gente responde imediatamente, tá certo? E aproveitem essa mistureba do calendário, vale muito a pena tentar pro calendário. É por isso que a gente coloca o calendário lá toda semana, né? Então, essa semana, esse calendário promete, tá certo? Tanto para day trade quanto para swing trade, né? Então, outra coisa que a gente viu hoje foi o pivô mensal, por quê? Porque o mês acabou de virar. O mês acabou de virar, o que que significa isso? A vela mensal fechou. Se a vela mensal fechou, eu tenho pivô mensal, que eu preciso do preço de fechamento da vela, né? E aí, entrando o pivô mensal, esse nível vai estar pertinho do preço, porque o mês acabou de virar, e passa a ser um nível de excelente suporte e resistência. Ou seja, o cara vai chegar no pivô mensal, vai desenhar uma figura, né, de continuação ou de reversão, e a gente vai aproveitar esse movimento. Então, o pivô mensal é um excelente nível de entrada, tá? Como ele fez aqui em cima. Rompeu esse topo duplo para baixo e veio embora, tá? Então, para day trade, pivô diário. Para swing trade, gráfico de 4 horas para cima, pivô mensal e pivô semanal. São excelentes referências aí para vocês, tá? O pivô mensal a gente usa mais quando vira o mês, tá? Depois que o preço começa a se afastar dele, ele não tem tanta importância, mas na virada do mês ele é importante porque ele está perto do preço, tá? E o pivô semanal é um nível de referência que a gente usa para toda semana. Agora, o que é interessante? Olha só, vamos pegar esse mês que acabou aqui, ó. Eu estou no áudio USD, né?
Eu estou no áudio SD e nessa barra aqui, deixa eu apagar o preço e vou apagar aqui, vou deixar só o indicador. Não vou apagar o indicador também. Tá? Apaguei a média, agora eu vou apagar as velas. Então, olha que interessante. Esse pivô mensal aqui, ó, começa aqui no Pzinho, essa linha branca. Esse pivô mensal, ele tem 4 pivôs semanais dentro dele, tá? Por quê? Porque o mês tem 4 semanas, não é isso? Então, esse pivô mensal, ele tem 4 pivôs semanais dentro dele. Agora, olha o pivô diário, né? Um pivô semanal vai ter quantos pivôs diários? Vai ter 5 pivôs diários dentro dele. Então, aqui o azul, que é o pivô semanal, se eu for botar pivô diário aqui, eu vou ter 5 barrinhas aqui de pivô diário. Por quê? Porque a semana tem 5 dias, tá? Entenderam isso? Né? Então, você consegue ver a tendência com pivô diário dentro da semana, tá? Vamos tentar botar aqui o pivô diário. Entendam como o pivô funciona, que tudo vai ficando mais claro e mais fácil, tá? Olha só, naquela semana, você teve 5 dias, 5 pivôs diários. 2, 3, 4, 5, tá? Então, o preço começou caindo, voltou lá no pivô semanal e depois ele caiu mais forte ainda, tá certo? Então, pela posição aqui dos pivôs, a gente já entende o que o preço fez. Ó, ele voltou lá no semanal e empurrou de novo para baixo aqui, tá certo? Aqui, ó, esse maluco está andando de lado. Ó. Você tem vários pivôs diários, um do lado do outro aqui. Então, esse cara está andando de lado. O que significa isso? Que ele não conseguiu passar o fundo, ou seja, se romper o topo, vai embora. Tá? Então, vamos botar o preço aqui agora. Então, eu estou no gráfico de 4 horas, rompendo aquele pivô semanal ali, né, que deve abrir hoje, 19 horas. Tá? Quando ele romper aquele topo ali, ele deve vir com certeza para cima. Já deve abrir acima do pivô semanal, e aí ele vai embora aí para uma compra. Tá bom? Então, áudio SD, possível compra. Ok? Então, olha quanta coisa a gente viu, Euro GBP, que é para ficar fora, né, já que os dois estão valorizando, mas Euro CHF, Euro CAD, GBP CAD, GBP CHF, Euro CHF, áudio SD, ouro, tá? Vamos ver aqui o que é mais. O SDJPY, vamos ver como é que esse cara está aqui. Para a gente fechar amanhã. Vocês entenderam que essa junção de notícia com a técnica é fundamental, né? É essencial, tá? Se você quer fazer uma boa operação, é interessante que você observe o que está acontecendo, né? Então aqui, ó, está longe do pivô mensal, ó, isso aqui é o SDJPY, né? Ó, ele foi lá em cima, não recuou ainda no pivô mensal. Esse cara vai romper aquilo, vai quicar aqui no pivô mensal e vai embora. Tá? Vai continuar subindo. Então, o payroll americano só sai na sexta. Esse cara vai corrigir de segunda até quarta, quinta, vai chegar aqui na quarta ou na quinta e vai explodir para o alto de novo.
tá? Porque a economia americana está bombando, tá? Então, o SDJPY, a princípio agora ele corrige um pouco, vamos botar a média de 40 aqui, a média de 50 aqui, digo, tá? Média de 4 horas. Ó, tá lá na média, vai corrigir aqui um pouco, e depois isso aqui dá uma vendinha boa para swing trade, tá? Pode ser que até quarta-feira isso aqui caia. Então, SDJPY, uma possível venda aí, tá? Vai iniciar a semana desvalorizando e depois lá, quando sai a divulgação do payroll, ele toca no pivô mensal e volta a subir, tá? Bom, pessoal, então, por hoje era isso aí, né? A gente deseja uma excelente semana aí a todos, tá? E sucesso aí nas negociações, tá certo? Usem esses pivôs que vocês não vão se arrepender, ó, ele quica no pivô e sobe, quica no pivô e sobe. Aqui, ó, no mensal, ele quicou no pivô e subiu, agora ele tem que voltar aqui para quicar aqui e continuar subindo, então agora é queda, tá? Ele vai cair no pivô mensal, possivelmente, daí ele já volta a subir, tá certo? Então, desejo aí mais uma vez uma excelente semana, obrigado aí pela presença, tá? Qualquer dúvida, estamos ali no Telegram. Obrigado aí por tudo. Valeu, Marcelo, obrigado aí. Joia, pessoal. Valeu, Marcelo. Bom domingo.